Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Hoje vamos responder ao vídeo, do lado SkyCund, do Contradições da Bíblia, da contradição da negação de Pedro, Desde já peço para vocês que se inscrevam no canal aqui, curtam o vídeo, compartilhem, para que mais pessoas aí sejam bem informadas, certo, pessoal? Deixa eu esclarecer uma coisa aqui para vocês. Uma contradição ocorre quando duas coisas são afirmadas que são mutuamente exclusivas. Para que seja uma verdadeira contradição, elas devem ser verdadeiramente mutuamente exclusivas. Por exemplo, considere as afirmações: a pintura é inteiramente azul e a pintura é inteiramente vermelha. Presumindo que estamos falando da mesma pintura ao mesmo tempo, essas afirmações estão em contradição porque não podem ser verdadeiras. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, pessoal. A maioria das coisas que esses ateístas aí fazem vídeos de, entre aspas, contradições da Bíblia, são puramente falta de entendimento, falta de exegese, falta de estudo, Porque uma contradição é exatamente como eu estou explicando aqui, é algo que num ponto diz A, no outro diz B, da mesma situação, uma contradição. Não é o caso de nada disso que eles falam, E eu vou explicar isso para vocês. E eu vejo que esse pessoal faz esses vídeos tentando colocar dúvidas, lançar dúvidas sobre a Bíblia, sendo que não há nada sobre isso, simplesmente para enganar o povo, tá certo, pessoal? E muitos vêm aqui nos meus vídeos não para responder esse pessoal, mas para tentar me atacar, tá certo? Me desacreditar. Isso eu não admito. Tentem argumentar, tentem vir nos meus vídeos para tentar argumentar, certo? Se vocês não podem, fiquem calados, fiquem na sua. Porque eu aqui só permito quem vem aqui para aqui no caso para argumentar, certo? Nem toda contradição aparente é uma contradição real. Por exemplo, remova a palavra inteiramente das declarações que eu falei ali, das cores, e o caso da contradição se torna mais impreciso. E se a pintura fosse meio azul e meio vermelha? Então as afirmações a pintura é azul e a pintura é vermelha não necessariamente estariam em contradição. É a presença da palavra inteiramente que nos compromete a afirmar que a pintura é tanto azul ou vermelha, mas não ambas. Uma contradição não é o mesmo que uma dificuldade. Uma contradição não é o mesmo que um problema teológico complicado que provavelmente os não estudados provavelmente não entenderão. Uma contradição significa que afirmar a proposição A significa que a proposição B é necessariamente negada. Não há maneira possível de ambas serem verdadeiras. Se existe uma maneira pela qual A e B podem ser mostrados como verdadeiros, não há contradição. Nenhuma das contradições que você verá dos ateístas são contradições reais. Muitas são contradições apenas aparentes, como a acima que eu falei, no caso aqui, sobre a pintura ser azul ou vermelha, ou que poderia ser uma contradição se de fato a pintura fosse inteiramente de uma cor ou de outra, mas que não podemos dizer com certeza sem o qualificador inteiramente. Exemplos dessas aparentes contradições são situações em que um evangelho diz que Jesus estava com Pedro, Tiago e João, e o outro evangelho diz Pedro, André e João. Não há contradição, a menos que o último evangelho diga especificamente, Tiago não estava lá. A menos que essa declaração de qualificação esteja presente, o que temos é uma situação em que Pedro, Tiago, João e André estavam presentes, mas diferentes evangelhos mencionaram apenas certos discípulos, especificamente sem omitir intencionalmente nenhum. Muitas das contradições são desse tipo. Antes de responder essa suposta contradição, imagine que você está sentado ao lado de 3 repórteres de jornal em um jogo profissional de basquete. 10 minutos após o jogo, surgem brigas nas arquibancadas envolvendo um jogador de basquete de destaque e alguns fãs. Na manhã seguinte, os 3 repórteres recontam os eventos da seguinte maneira. O repórter 1 fala assim, narra assim, Depois que um fã zangado sentado atrás do banco da equipe insultou João, chamando-o de garoto mal-humorado, João correu para as arquibancadas e exigiu que ele parasse. O repórter número 2 fala assim, um pequeno grupo de fãs atrás do banco do time tal estava provocando João com insultos raciais por 10 minutos. Finalmente, João perdeu a paciência. Ele pulou nas arquibancadas e gritou com todos do grupo, insistindo para que eles parassem com o abuso verbal. O repórter número 3 fala assim, o que fez João saltar para as arquibancadas e ameaçar um pai e seus 3 filhos? O pai chamara João de marica, e os filhos o chamavam repetidamente de filho da mãe.
É possível que todos esses relatórios sejam verdadeiros? Poderia ser dito honestamente que João estava respondendo a um fã zangado e ao mesmo tempo reagindo a um pequeno grupo de fãs? João poderia ter sido chamado de menino mariquinha, né, e menino pomposo? A resposta para todas as três perguntas é sim. Os repórteres contam histórias de diferentes perspectivas, geralmente incluindo detalhes omitidos por outros repórteres. A maioria das pessoas não tem problemas para entender os exemplos modernos de suplementação. De fato, frequentemente lemos diferentes relatos da mesma história, a fim de obter uma imagem mais completa do que ocorreu. A história de um repórter pode diferir da história de outro sem contradizê-la. As diferenças nos relatos dos escritores do Evangelho das acusações lançadas em Pedro são prova de erro bíblico? Não mais do que as diferenças nos relatos dos repórteres de basquete são provas de erros da parte deles. Na ocasião da primeira negação de Pedro, uma das servas do sumo sacerdote acusou Pedro de ser um discípulo de Cristo. Antes da segunda negação de Pedro, os escritores nos informam que ele foi acusado por uma pluralidade de pessoas, incluindo primeiro, a mesma criada que o confrontou pela primeira vez, veja lá em Marcos 14:69. Segundo, um homem sem nome, Lucas 22:58. E terceiro, um grupo de indivíduos simplesmente designado como eles, né? João 18:25. Apenas uma hora depois, um dos servos do sumo sacerdote, parente de Malco, acusou Pedro, lá em João 18:26, juntamente com os que estavam ali, né? Mateus 26:73 e Marcos 14:70. Nada nesses relatos é incongruente. Certamente pode-se imaginar os vários indivíduos sedentos de sangue, todos acusando Pedro durante toda a noite, na esperança dele ser preso, espancado e morto, como Jesus. Devemos ter em mente que esses relatos não são contraditórios, mas complementares. Nenhum escritor dá todos os detalhes sobre cada evento. É preciso ler todos eles para ter o melhor entendimento possível. Na verdade, o evento aconteceu apenas de uma maneira. No entanto, foi registrado por 4 indivíduos diferentes, de 4 pontos de vista diferentes, mas harmonizantes. Tá certo, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, se você gostou do vídeo, né, dê um curtir aí, inscreva-se no canal, compartilhe aí para que mais pessoas aí sejam informadas, certo? Se você está gostando dessa série aqui, deixe seu comentário aqui. Quanto mais inscritos, né, quanto mais divulgação, mais eu publico, mais respondo aí esses céticos, ateus, certo? Mais eu respondo. E deixe aí nos comentários quais são suas maiores dúvidas, né? Eu adoro responder, eu respondo todas, né? E eu recomendo aqui para vocês, né? Todos vocês sabem que eu só recomendo material de qualidade, né? Os cursos, né, que nós indicamos sempre aqui nas descrições dos vídeos, né? Aquele manual das questões polêmicas e difíceis da Bíblia, né, que responde a mais de 250 questões da Bíblia, é muito bom, tá certo, pessoal? Então eu recomendo para vocês adquirirem aí, que tem respostas aí também para vocês, certo? Divulgue aí. E tudo bem. Certo, pessoal? Até mais. Um abraço.